Olá, queridos médicos veterinários, queridos estudantes de medicina veterinária que me seguem aqui, ou no canal do YouTube, ou no Instagram, ou no Face. Um bom dia a todos. Se você estiver assistindo à noite, uma boa noite. Se você estiver assistindo à tarde, uma boa tarde. Eu gostaria que você desse uma curtida nesse post, para eu saber que estou te agregando valor no que eu estou passando aqui de conteúdo para você. Me diz de qual estado você está falando, se você é médico veterinário, se você é estudante, se você é dono de gatinho, cachorrinho, para eu saber o conteúdo que eu estou postando aqui para você, se está te ajudando na sua rotina do dia a dia. Bom, gente, hoje eu vou falar de um tema super mega importante na dermato. Como você saber se você vai acertar no seu diagnóstico? Essa é a dúvida que muitos veterinários têm quando vão atender um paciente. Porque a gente precisa acertar o diagnóstico para a gente poder tratar aquele paciente da melhor forma e ter resultados. Porque o tutor procura a gente, né, com cachorrinho ou com gatinho doente, para ter resultado. Então, ninguém paga uma consulta esperando que vai ter uma receita que ele vai gastar dinheiro e que não vai resolver o problema. Então, ele está ali para resolver aquele problema. Muitas das vezes, alguns veterinários falam assim, nossa, eu expliquei tudo que tinha que ser feito, né? Eu fui lá, expliquei para o tutor todo o mecanismo da doença, e aí ele não conseguiu fazer aquela receita. Muitas vezes ele não conseguiu fazer aquela receita porque ele não tinha condição financeira de fazer aquela receita completa. Então, além da gente saber a patologia que aquele animal tem, a gente tem que se atentar a saber que tutor é esse que está vindo até a gente. Se ele vai ter condição de fazer todas as etapas daquele diagnóstico, se ele vai ter condição financeira de arcar com todos os custos daquela receita. Então, é muito importante a gente ter esse feedback do tutor, desde a anamnese, desde o histórico, saber que tutor que a gente está atendendo, que paciente é aquele, de onde ele está vindo, para a gente poder ter uma abordagem, né, diagnóstica, óbvio, né, da melhor forma possível, uma coisa que seja em conjunto, né, que dê para o tutor fazer e que dê para a gente também não ficar perdido. E, além disso, a gente precisa também se atentar se o tutor vai ter condição de fazer tudo de uma vez, ou se ele vai ter que fazer por etapas, né? Porque há casos que o animal está tão ruim, né, que o tutor não vai conseguir tratar tudo ao mesmo tempo, ele vai tratar por etapas. Então, a gente tem que ter esse feeling também no momento da consulta e depois a gente não ter aquela frustração de falar assim, caramba, não fez o tratamento, mas de repente a forma com que você abordou para fazer o tratamento não foi suficiente para convencer ele de que poderia ser feito em etapas, já que ele não tinha condição de comprar aquilo tudo. Né? Então, vai ter pessoas que vão conseguir fazer tudo direitinho, vão ter pessoas que não vão conseguir pela falta de grana mesmo, porque hoje em dia os remédios estão muito caros, né? Então, principalmente alguns shampoos, tratamentos veterinários dermatológicos, são tratamentos que não são baratos, são mais onerosos. Então, a gente tem que ter esse feedback do tutor e ser flexível na hora da prescrição também. Se ele não conseguir fazer tudo, explicar para ele que a gente não vai ter um resultado satisfatório de 100%, 90%, 80% na primeira revisão, mas que aquilo vai subir uma escadinha que a gente vai chegar ao sucesso. Só que vai requerer também tempo de tratamento, gasto com aquilo, e além disso, né, paciência do tutor para fazer todas as etapas da escada, para chegar no topo da escada e a gente ter sucesso, e a gente pular dessa escada, que eu falo que a gente pula, vira uma águia, né, e sobrevoar por cima para ver o que ficou faltando, justamente para a gente conseguir uma manutenção adequada daquele tratamento. Uma coisa muito importante, gente, que eu vou abordar aqui para vocês, que é tão importante quanto, você que é clínico geral ou qualquer outra especialidade sem ser dermato, o que você precisa para atender dermato? Porque muitos veterinários falam assim, nossa, eu acho um bicho de 7 cabeças atender dermato. Gente, não é. Se você tiver uma boa orientação, se você tiver um curso de atualização ou alguém que te apoie nos atendimentos dermatos, até você conseguir ter segurança nos seus atendimentos, é o melhor dos mundos. Então, você, clínico geral, intensivista, cirurgião, seja qualquer especialidade sem ser dermatologia, você pode sim atender dermato. Se você fizer um curso que te ensine o beabá da dermato, para você desmistificar toda a dificuldade que você tem
na especialidade, né? Tudo parece, o que parece não é, o que não parece é. É assim mesmo, a dermatologia confunde. Confunde até eu, que já tenho 23 anos de formada e atuo nessa área há muito tempo. Então, muitas vezes eu olho uma lesão, eu acho que aquilo, quando eu vou coletar material, é outra coisa. Ontem mesmo, vocês viram, não sei se vocês já acompanharam os stories, chegou um paciente para mim com otite, ele veio de outros colegas tratando e trocando medicação. Ele já tinha feito Osatex, que é uma medicação bomba. O que é uma medicação bomba? Quando você tem cocos e bastonites in situ, uma otite crônica, aí você lança a mão de uma quinolona. Ele já tinha feito, se eu não me engano, a Olivete e a Ziltic, todos esses tops de linha que a gente tem aí para tratamento de tríade de otite. O que é tríade de otite? Né? Inflamação, antifúngico e antibacteriano. Então, assim, esses mixes, né, que normalmente vocês clínicos gerais passam, né, quando você vê que você está trocando, e não está dando efeito, gente, vamos pensar o que vocês estão errando. Vocês estão errando lá no início. Vocês têm que fazer a anamnese, vocês têm que fazer o histórico, e aí vocês estão pulando a etapa prescrição. Lembra do e agora? E agora, o que eu vou fazer com essa ferida? Não é tratar a ferida, você tem que tratar a causa da ferida, tá? Não é tratar a otite, você tem que tratar a causa da otite. Tudo bem, só que antes de você descobrir a causa da otite, você tem que fazer o básico, você tem que fazer uma cito. Então, você precisa analisar essa cera dessa otite, não é sair prescrevendo. Às vezes, na rotina do dia a dia, no intensivismo, na loucura do dia a dia, cheio de pacientes para atender, você vai falar, eu não tenho tempo para isso. Tem sim. Porque se você não tiver tempo, o tutor não vai ficar em você, ele vai para outro veterinário e vai falar mal de você porque você não fez essa etapa que é tão importante. Ontem, quando essa cliente chegou para mim, com essa pasta, né, cheia de receitas de produtos odontológicos, a primeira pergunta que eu fiz foi, qual exame que você tem aí do ouvido? Não foi feito o exame. Isso aí não está no script. Eu falei, como não está no script? Não, ninguém pediu o exame. E aí eu falei assim, poxa, mas como ninguém pediu o exame? E aí eu fiz uma outra pergunta para ela. Eu falei, se pedisse exame, você ia fazer? Às vezes, quando a gente vai também pagar exame, sai caro. E aí você também vê o outro lado. O tutor, às vezes, acha caro fazer exame, ele já quer fazer a receita. Só que pensa, olha como eu fiz ela raciocinar. Olha quantas receitas você teve que fazer até você chegar aqui e sem diagnóstico. Então, você comprou 4 medicações, eu não lembro se foram 4 ou 5. Você comprou 4 medicações sem um exame. Se você tiver feito um exame, você ia comprar uma medicação e ia resolver o problema. E batata, eu peguei ontem, coletei material, eu vi aquela cera marrom para enegrecida. Poderia ser uma otite por malacésia? Poderia. Poderia ser uma otite com malacésia, estafilococcus? Também poderia. E poderia ser uma otocarize? Também poderia. De qualquer maneira, eu preciso analisar essa cera. Pode ser um monte de coisa. Qual é a causa daquela otite? Poderia ser alérgica? Poderia. No caso, foi alérgica parasitária. Então, vocês viram lá o ácaro, o Otodexinotis lá, ó, andando bonitinho, escalando lá a cerinha do cerumen, né, na lâmina. Então, antes de você corar a lâmina, também é importante você examinar essa cera antes de corar. Então, se você já tem microscópio na sua clínica, não cora logo de cara. Você pega a cera do cerumen, da otite, qualquer tipo de coloração de cera, tá? Olha antes, porque eu já vi cera purulenta ter otocarize, não diagnosticada, tá? Então, isso não tem regra. Coleta a cera, vai olhar antes para saber se tem algum ácaro vivo ali. Depois você vai lá e cora, tá? Então, o passo a passo você não pode deixar de fazer. Outra coisa importante, quando você pega uma cera que está muito gordurosa, você flamba para você fixar o material. Né? O ácaro pode morrer? Pode, mas ele já vai estar fritinho lá, ó, paradinho, para você ver. Né? E fritinho não, porque quando você flamba, você pega a lâmina e passa, ó, 1, 2, 3. Então não dá tempo de fritar o ácaro, mas ele vai ficar quentinho lá, paradinho, e vai andar devagarinho. Bom, enfim, então apenas com uma análise de cera eu já diagnostiquei uma otite que já tinha passado por 4 tratamentos diferentes. Olha quanto de dinheiro o tutor gastou.
Foi exatamente essa abordagem que eu fiz para ele. 1, 2, 3, 4, no mínimo R$100, no mínimo R$400. Quanto é um exame de citologia? Você entendeu? A diferença, ele ia ter gasto pelo menos que a metade. Um exame e um tratamento, tá? Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, continuando a falar sobre como você vai atender dermato antes de você acertar no diagnóstico. O primeiro item que você precisa pensar, tá, é você entender dermato. Então, se você não quer entrar numa pós-graduação em dermato, tá, eu te aconselho a entrar no treinamento dermato online que eu faço. Não só o que eu faço, qualquer curso online de dermatologia, de atualização que você entrar, você já vai abrir a sua mente em relação a dermato, tá? O meu treinamento é um treinamento fácil, rápido, didático. Olha os depoimentos, aqui no destaque no Instagram tem os depoimentos. Se você estiver no YouTube, coloca lá depoimentos na lupa, você vai achar vários depoimentos de ex-alunos meus. Eu já formei 18 turmas. Gente, eu explico do início da anamnese ao exame físico, tudo da forma mais rápida para você colocar no seu dia a dia. Agora, dia 26 de maio, eu estou abrindo inscrições para o UPA-VET Dermato. Você que não tem tempo de fazer um curso longo, esse curso é para você. Então, você pode entrar, é o treinamento domínio dermato pequeno, enxugado. Né? Então, se você quer uma coisa mais rápida, você entra no UPA-VET. Você gostou? Vai para o treinamento completo, que é o treinamento Domine Dermato. O nome é Domine Dermato. Se você assistir todas as aulas, são mais de 150 aulas no Domine Dermato, você consegue dominar a dermato. Se você procrastinar, assistir a metade, você vai dominar metade da dermato. Mas eu te faço, sim, um desafio. Se você assistir todas as aulas, eu duvido você não dominar dermato. Porque eu tenho relato de alunos que assistiram todas as aulas e colocaram em prática, que viraram referência na região que estão atendendo. E hoje em dia estão muito bem de vida, estão atendendo em clínicas de referência, estão tendo o próprio consultório e estão sendo referência mesmo, sendo indicados por vários veterinários da região. Você pode ser um desses também. Então, pensa no assunto, tá? Bom, gente, então, primeira coisa, você precisa de um apoio. Né? No meu treinamento, tanto no UPA-VET, como qualquer curso que eu dê, tá? Se você me chamar no WhatsApp, eu vou te dar todo o suporte que você precisa até você andar sozinho, tá? Então, aqui eu não estou querendo vender curso, eu estou querendo melhorar a sua vida, estou querendo melhorar o seu diagnóstico, estou querendo te ajudar a caminhar mais seguro na dermatologia. Eu estou querendo que você se torne um diferencial na sua região, tá? Então, independente de ser o meu curso online, qualquer outro curso online que você fizer, para você atender dermato, você precisa clarificar a sua mente. Você precisa abrir todo o leque das possibilidades, para você conseguir pensar em como chegar ao diagnóstico. Então, até você chegar nesse primeiro slide aqui, ó, há um caminho a ser seguido. Então, você precisa desse início, você precisa desse beabá, porque senão não adianta só tratar, tá? Porque tratar vai voltar ao problema. E você não quer um paciente com uma pasta cheia de receita na sua frente reclamando que não resolveu aquela primeira receita que você fez. Então, eu tô aqui para te ajudar. Fica ligado, curte esse post, compartilha com quem precisa. Escreve aqui para mim se faz sentido para você. Gente, há 23 anos atrás, eu não sabia nem a metade do que eu sei hoje. O tempo foi me dando experiência e hoje em dia eu tenho uma bagagem para ensinar, para passar para frente o que eu sei. Só que nunca foi assim, nunca foi fácil. Então eu passei por várias etapas, eu fiz estágio com muitos veterinários, eu fiz estágio com médicos dermatólogos, médicos humanos, alergistas humanos. Eu fiz estágio com dermato veterinário, com professores de nome, de referência. Além disso, eu estudei muito, eu fiz muito curso de atualização para chegar onde eu estou. E eu sei tudo? Não sei tudo. Tem vezes que eu pego um caso tão aranha, tão aquele caso assim que você fala assim, caramba, eu não estou sabendo por onde direcionar. Eu também procuro professores de renome. Eu também procuro os meus mentores para me ajudar se eu tiver um caso daqueles assim de 1%, daquele caso, sabe, cabeludo, eu também vou saber
procurar a pessoa que me mentorou ao longo da minha vida e saber se eu estou no caminho certo, se tem mais alguma coisa a ser feita. Então, todo mundo precisa de ajuda. Eu preciso, às vezes, você vai precisar de ajuda. Então, se você tiver alguém para te ajudar, alguém para segurar a tua mão, para você chegar lá, é o melhor dos mundos. A gente nunca vai trabalhar sozinho. A gente sempre vai ter que dar a mão a algum colega. A gente vai ter uma corrente do bem. Eu tenho hoje um grupo no WhatsApp com a maioria dos meus ex-alunos, né? Então, esse grupo do WhatsApp é um grupo totalmente interativo, onde se fala desde clínica geral, a cirurgia, a dermato, qualquer especialidade nesse grupo, e um ajuda o outro. É muito bacana, porque a gente tem uma interação. Quando eu não estou lá presente, porque eu estou sempre enrolada fazendo mil coisas, eu uma vez por semana, ou 3 vezes por semana, dou olhada no grupo, quem está me chamando lá, vou respondo, mas a maioria das vezes eles respondem uns aos outros, porque um, às vezes, sabe uma matéria mais que o outro, um tem uma experiência na rotina melhor do que o outro, em clínica, em cirurgia, e aí um vai ajudando o outro. E é muito bacana essa corrente do bem. A medicina veterinária precisa se unir. Isso é muito importante. E a ética precisa estar presente entre nós. A gente não pode ficar falando mal de colega. Se o colega não acertou, vai lá, chama o colega e ensina ele. Em vez de você falar mal, vai lá e ensina para ele. Às vezes ele não sabe. Às vezes é ignorância, ou seja, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele nem sabe que ele está errando. Às vezes ele nem sabe que não sabe aquilo. Então, em vez da gente condenar, apontar o dedo, aquele que você está apontando o dedo, que está errando, amanhã pode ser você que não saiba alguma coisa e aquele outro colega que sabe vai apontar o dedo para você. Então, aquilo que bate, ele volta. Né? Então, o universo trabalha assim. Porque a gente está falando mal, alguém um dia vai falar mal de você também. Então, para evitar que o universo trabalhe contra você também, você precisa trabalhar a favor do universo. E como você trabalha a favor do universo? Você precisa se atualizar, você precisa expandir o que você sabe, né? E agregar valor, né, nos seus atendimentos, ou seja, você precisa procurar curso de atualização, precisa se atualizar, precisa estudar, ou fazer cursos que te ajudem na sua rotina de atendimento, porque isso vai melhorar muito o seu desempenho e a sua segurança, até para passar aquele diagnóstico, aquele tratamento para o tutor executar. Porque é muito frustrante a gente estar fazendo tudo certinho e o tutor não fazer. Né? Então, um dia eu vou dar uma aula também de relacionamento com proprietários e donos de cães e gatos, para você que é veterinário. Dentro do meu curso eu tenho isso também. Então, é muito importante você ter aquela persuasão, aquela palavra certa para você conversar com o tutor, dependendo com quem você está lidando, você saber o perfil daquele tutor. Então, é muito importante você ter esse feeling psicológico também, para você saber como abordar a sua receita, como você abordar o diagnóstico, o tratamento. Não é a receita de bolo, cada pacotinho é um indivíduo diferente. Então, pensem nisso. Bom, além de você ter um curso, alguém para te ajudar, é muito importante você pensar em adquirir um microscópio. Não adianta você só ficar encaminhando material para cito. Não adianta você encaminhar raspado. O ácaro, ele sai. Você lembra do Otto Carize ontem, do vídeo que eu coloquei nos stories? O ácaro anda. E aí, se aquele ácaro tivesse lá em cima, já tivesse passado por aquela lâmina, só ia ver cera, não ia ver o ácaro. Então, você tem que rolar a lâmina inteira. Agora, você imagina você coletar cera e mandar para o laboratório. O ácaro já fugiu e o laboratório, às vezes, não vai ver o ácaro. Então, você tendo um microscópio na sua rotina, você vai passar a fazer isso na sua rotina. E se você fizer isso na sua rotina, também é o melhor dos mundos, porque você vai passar a saber diagnosticar naquele momento da consulta. Aí você vai me dizer, mas eu não tenho tempo de ficar analisando lâmina. Se você não tiver tempo de analisar lâmina na sua rotina, você tenta programar entre um paciente e outro, você vai lá analisar. Gente, eu atendo, às vezes, num sábado, 25 a 30 cães num dia, sozinha. Como eu faço isso? 3 a cada meia hora. Você vai falar assim, nossa, Viviane é Mulher Maravilha. Tem aluno meu que fala isso, que eu sou Mulher Maravilha. Mas se você souber fazer anamnese, coletar material, deixar aquele esperando, vai o próximo, você consegue
no meu caso, né, eu consigo raciocinar em cima de cada caso, porque eu sempre faço uma triagem, né, da anamnese. Então, ou a minha estagiária, ou a minha recepcionista já faz aquela triagem. Quando o tutor chega, eu já li aquilo e eu filtro e pergunto as coisas que eu preciso saber para poder otimizar um dia de atendimento cheio. Então, isso tudo, se você quiser, depois você me chama que eu te ajudo. Não é impossível. Se eu consigo, você consegue também. Bom, gente, hoje, essa aula, como eu estou falando muito, eu vou dividir em duas partes, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dela hoje e na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou terminar ela para continuar. Bom, como acertar no diagnóstico, tá? Então, você já fez o seu curso de atualização, você já sabe o beabá da dermato, você já entrou no curso básico para você chegar até aqui. Então, você já sabe o antes daqui. Então, para você chegar aqui, você precisa desse antes, tá? Não pulem etapas, não vão direto para a lesão, não vão direto para o tratamento da otite, vão antes dela, tá? Primeiro passo aqui, ó, anamnese detalhada. Segundo passo, exames específicos. Você precisa de um exame para diagnosticar aquele problema, tá? Abrir a mente das possíveis escolhas. Então, abrir a mente das possíveis escolhas, seja tutor, paciente, escolha certa do remédio, escolha certa do exame. Tudo isso você tem que pensar quando você abre a mente das possíveis escolhas. Escolha de tudo, tá? Fazer a eliminação das escolhas erradas também é importante. Gente, desculpa a minha voz, que mudou o tempo aqui no Rio, e aí eu já começo a atacar minha sinusite. Eu também sou alérgica, por isso que eu estudo os animais, para poder me entender. Bom, fazer a eliminação das escolhas erradas é essencial para você chegar na escolha certa. Então, você vai abrir os leques da possibilidade, né? Então, você olha para o paciente, você vai pensar na possibilidade 1, na possibilidade 2, 3, ou se tiverem mais possibilidades, você abre os leques da possibilidade. E aí, conforme você vai pedindo os exames, analisando aquilo, você vai escolher qual caminho você vai seguir. Fazer o melhor tratamento, considerando PET, tutor e ambiente. O ambiente também é tão importante quanto o paciente e o tutor fazer o tratamento. Por quê? Tem muitas vezes que você precisa controlar o ambiente para aquele problema não voltar. Então, se é uma escabiose, não adianta você tratar só a escabiose. Você trata a escabiose, você vai tratar o paciente, vai tratar o tutor, porque escabiose é uma zoonose, e vai tratar também o PET e todos os contactantes. Se tiver mais PETs na casa também. Dermatofitose, idem, né? Então, não vamos pensar no paciente sozinho, isolado. Tem pessoas convivendo com aquele paciente, tem outros animais convivendo com o paciente e tem um ambiente que o paciente habita, tá? Anamnese detalhada. Bom, gente, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um gostinho de quero mais. Na próxima vez que eu for entrar aqui, na próxima aula, tá? Nós estamos hoje é quinta-feira, então terça-feira que vem a gente vai falar sobre anamnese detalhada passo a passo, tá? Então eu vou dar uma pincelada nessa anamnese para a gente ir para os próximos slides. Então eu espero você lá, eu espero que você tenha gostado do que eu falei aqui para você e pensa com carinho. Não adianta pular etapas, você precisa de alguém para te ajudar. Seja eu, seja qualquer outro dermatólogo, precisa de alguém para te ajudar. Então, pensa nisso que eu te falei e até a próxima aula. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.